Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. Hoje estamos iniciando uma série de reviews sobre livros de aconselhamento bíblico, iniciando com David Powlison, O Pastor como Conselheiro. Este livro aqui que vai tratar do chamado ao cuidado das almas. Fique conosco, porque depois da vinheta é sobre este livro que estaremos conversando. Um exame do papel ímpar do pastor como conselheiro. Este é o foco deste livro que está em minhas mãos aqui, do pastor Dr. David Powlison, da editora Monergismo. É um livro que é indispensável para aqueles que têm um chamado ao aconselhamento bíblico. Mas, antes de iniciarmos uma conversa sobre este livro aqui, faço aqui o convite para aqueles que ainda não são inscritos no canal. Fique conosco aí, assista ao review e se você sentir que foi abençoado pelo conteúdo do vídeo, faça a sua inscrição, deixa seu like, compartilha lá com o seu pastor, faça essa indicação literária que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida da sua igreja. E hoje estaremos iniciando uma série de vídeos que tratam de livros sobre aconselhamento bíblico, porque depois que eu terminei o seminário lá no Seminário Batista do Sul, busquei respirar novos ares acadêmicos e fui fazer uma pós-graduação. Desde o ano passado estou cursando em aconselhamento bíblico na Mackenzie. E desde então tenho tido mais contato com indicações literárias de livros referências neste assunto de aconselhamento bíblico. Venho me enriquecendo e fazendo estudo destes livros. Então, senti no coração o momento de estar compartilhando com os irmãos, que é um assunto muito importante, porque o aconselhamento bíblico não é chamado apenas pastoral. Todo cristão é chamado a ser um conselheiro bíblico, e nós temos também uma atenção especial, porque aconselhamento cristão não é igual a aconselhamento bíblico. Nós, desde a década de 70, quando houve um despertar por meio de Jay Adams, trazendo novamente a nossa reflexão sobre a necessidade de um aconselhamento bíblico, não necessariamente o aconselhamento cristão ele é bíblico. Então, para aqueles que vão cursar, iniciar um curso sobre aconselhamento, procure fazer um aconselhamento bíblico. Para aqueles também que já fizeram aconselhamento cristão, que antes também buscavam fazer cursos, disponibilizar cursos, e muitos não tinham essa preocupação. Muitos aconselhamentos, cursos de aconselhamento cristão, eles foram iniciados e desenvolvidos na cosmovisão bíblica, na cosmovisão enquadrada ali com a regência das Escrituras como sua regra de fé e conduta principal ali na condução do curso também, mas que outros não. Infelizmente, nós temos essa preocupação de trazer esse esclarecimento para que se preocupem sempre que o aconselhamento bíblico ele seja bíblico, e não permita que cosmovisões seculares, cosmovisões como Jay Adams alerta, fundamentos, teorias behavioristas e outras ideologias venham a tomar a centralidade que a Escritura deve ter no aconselhamento bíblico. Nesse sentido, é importante levarmos em consideração o alerta de Jay Adams, em que ele trouxe essa percepção
de que nós devemos estar vigilantes para que o aconselhamento ele não seja impregnado pelo movimento behaviorista de Skinner e nem pelos métodos de Freud e de Rogers, que desvirtuaram a centralidade das escrituras, trazendo uma cosmovisão mais humanista para o aconselhamento. Então fica esse alerta, mas que a gente vai desenvolvendo aqui ao longo dos reviews que pretendo produzir destes livros que estão aqui à minha esquerda, de que tratam de aconselhamento bíblico, várias edições aqui sobre a série de aconselhamento da Fiel. Temos aqui Teologia do Aconselhamento Cristão de Jay Adams, Manual do Conselheiro Cristão também de Jay Adams. Aqui temos livros da editora Nutra, que é muito também relevante nesta área aqui em nosso país. Temos outros aqui de Edward Welch e outros autores também relevantes que tratam do assunto de aconselhamento bíblico. E para iniciar aqui a nossa análise e indicação deste livro de David Powlison, Pastor como Conselheiro, da editora Monergismo, inicialmente trazemos que ele tem 70 páginas e ele traz em seu interior as páginas num tom amarelado que favorece a nossa leitura. A fonte ela é agradável. Nós temos aqui como uma centralidade deste livro buscar trazer um despertamento e trazer para dentro do pastor, dali da convicção do pastor, dar essa convicção ao pastor, que é muito importante o aconselhamento bíblico, assim como é um ministério, o ministério pastoral é um ministério tanto público quanto privado. Público ali ao utilizar do púlpito, ao levar a palavra, ali também é um aconselhamento. Ali. Deste modo, o pastor ele não deve ignorar o ministério privado, que é o aconselhamento junto à sua ovelha, junto ao gabinete, junto à conversa que possa ter e desenvolver o aconselhamento no privado, e também é tão importante quanto o seu ministério público da palavra. E de modo a sintetizar a análise, vamos trazer aqui as informações que David Steele ele traz na orelha do livro aqui. Ó. O Pastor como Conselheiro, de David Powlison, é uma espécie de vívida lembrança do impacto que ele exerceu sobre a igreja e o mundo. Powlison era uma rara combinação de erudito e pastor, um homem de um intelecto impressionante, mas que se portava sempre com piedosa humildade. Esta publicação póstuma é um testemunho do seu caráter, coração pastoral e amor a Deus. O Pastor como Conselheiro é caloroso e contundente, certamente motivará e encorajará muitas pessoas. O livro também repreenderá os que se recusam a assumir o aconselhamento pastoral com a devida seriedade. Powlison tinha uma maneira perspicaz e graciosa de dizer a verdade e aplicar os princípios bíblicos. Esta obra, portanto, não é exceção. A meu ver, há uma sentença que possivelmente resume o livro. Como pastor, você entende que toda pessoa com quem se encontrar hoje precisa acordar, voltar-se, confiar, crescer e amar a Deus e ao próximo. Poderíamos dizer que essa sentença é um belo resumo do que moveu o Dr. Powlison em sua vida terrena. Minha esperança é que muitos leitores se animem e recebam o conselho teocêntrico de David Powlison. A leitura desta obra ajudará, fortalecerá e encorajará indivíduos e igrejas. O Dr. Powlison deixou um legado e um exemplo para que os cristãos, nos dias vindouros, imitassem. A Deus somente, pois, seja dada a glória. E nós temos aqui palavra de Paul David Tripp, presidente do Ministério Paul Tripp, autor de A Misericórdia se Renovam a Cada Manhã e Gritos do Meu Coração, um autor bem conhecido aqui em nosso país. Aqui temos um pastor amoroso, terno, confiante no Evangelho, que conclama pastores a serem conselheiros amáveis, ternos e confiantes no Evangelho. David Powlison vivia a mensagem deste livro e deu sua vida para mobilizar a igreja a crer nela e vivê-la bem. Se você é pastor, precisa ler este livro, e não apenas uma vez, leia-o repetidas vezes, orando
para que sua bela visão se torne modelo de sua vida ministerial a cada dia. Paul Tripp ele revela que já na quinta vez ele continuava a ser edificado de forma diferente na leitura deste livro. Ele leu várias e várias vezes. Aí nós temos aqui outros comentários de Deepak Raju, vários Ray Ortlund, vários outros que dão o seu parecer a respeito desta obra. E em relação ao sumário, dei uma olhada aí nas imagens que estarão presentes, que lhe fornecerão maior contato com o conteúdo desta obra. Pode dar o pause aí, pode dar uma leitura mais reflexiva do que contém este livro. Ó. Prefácio, edição em português, apresentação, introdução. O que é aconselhamento? Uma redefinição de aconselhamento. Jesus como conselheiro. Capítulo 2, a singularidade do aconselhamento pastoral. Aí vem, ó, você tem uma responsabilidade singular de aconselhar, a obra pastoral é a arte das artes, você tem oportunidades singulares de aconselhamento, você aconselha uma mensagem singular, você aconselha dentro de um contexto singular de comunidade. Aí vem o apêndice. E nós temos, nas palavras aqui, ó, do interior do livro, dei uma olhada aí também nesta imagem para se familiarizar como que é a diagramação do livro. Ó, exatamente por não ser um mini manual de aconselhamento, mais uma mostra da prática do aconselhamento, o livro atinge o alvo de falar com inteligência e ser inteligível como Paulson pretendia. Aconselhar não é metralhar versículos decorados, mas falar com palavras entendidas a ponto de serem vividas, a fim de serem compreendidas de modo a motivar a vida na comunhão de Jesus Cristo. O leitor encontrará respostas para muitas questões sobre aconselhamento, sobre as quais o coração grita, mas a boca não quer falar. Aí aqui, só dar um pause aí na imagem que vocês verão aqui, ó, quais são as respostas para as questões sobre aconselhamento que ele vai tratar. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 pontos aqui que vale a pena se inteirar sobre os assuntos que serão enfatizados no livro. Nós temos aqui uma última reflexão. Chegando ao final, David Paulson procura despertar no leitor um senso de discernimento, ou melhor, o dom do discernimento, o qual J. Adams considerou como o dom mais necessário hoje para a totalidade da vida. Então, nós temos este livro em mãos aqui como uma indicação que realmente leva o selo de recomendado à compra do canal Conhecer Jesus. Vale a pena a sua aquisição e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, chegou a hora. Gostou, foi edificado, foi abençoado pelo conteúdo do vídeo? Faça a sua inscrição, deixa seu like, compartilhe, que assim essa mensagem estará chegando a mais e mais corações que estão sedentos, muitas das vezes, por um bom livro que trate deste assunto de aconselhamento bíblico. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.